Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos continuar nosso estudo sobre os crimes contra a administração pública, que é esse título 11 do nosso Código Penal, o último título do Código Penal. E aí nós estamos agora no segundo bloco da nossa aula, que nós vamos tratar agora dos crimes praticados por particular contra a administração pública em geral, tá? Saúdo nessa aula de hoje nossos alunos da nossa mentoria, os alunos que estão nos assistindo pelo YouTube e nos ouvindo pelo Spotify. Um abraço e vamos para cima. Bom, é sempre que a gente começa com uma questão, né? E ao final da nossa aula a gente tem que conseguir matar essa questão. Essa questão vem da FCC e diz assim: a respeito dos crimes contra a administração pública, é correto afirmar. Letra A. Não configura crime de contrabando a exportação de mercadoria proibida. Letra B. Constitui crime de desobediência o não atendimento do funcionário público de ordem legal de outro funcionário público. Letra C. Comete crime de corrupção ativa quem oferece vantagem indevida ao funcionário público para determinar ou deixar a praticar medida ilegal. Letra D. Pratica crime de resistência quem se opõe mediante violência ao cumprimento de mandato de prisão decorrente de sentença condenatória supostamente contrária à prova dos autos. E letra E. Para a caracterização do crime de desacato, não é necessário que o funcionário público esteja no exercício da função ou, não estando, que a ofensa se verifique em função dela. Beleza? Um ponto importante que nós temos que ficar atento, que eu percebo que sempre é cobrado nas provas, é você saber a localização topográfica. Eu já falei isso na primeira aula, estou repetindo agora, tá? Você tem que saber a localização topográfica do crime dentro do Código Penal. Por quê? Como eu disse, esse estudo da aula de hoje é o capítulo 2º, é os crimes contra a administração pública praticado por particular. Ok? E lembrando que os crimes, e o capítulo 1º, crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Então eu não posso misturar. Por exemplo, corrupção passiva é crime exclusivo do capítulo 1. É crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Ok? Então eu não posso misturar. Então o primeiro ponto importantíssimo é saber quais são os crimes desse capítulo, ok? Para você não misturar. Então, os crimes são usurpação de função pública, resistência, desobediência, desacato, exploração de prestígio, tráfico de influência, corrupção ativa, descaminho, contrabando, impedimento, perturbação ou fraude à concorrência, inutilização digital, subtração e inutilização de livro, documento sonegação de contribuição previdenciária. Beleza? O que nós vamos nos ater hoje? Vamos nos ater aos principais que realmente são mais cobrados nas provas dos concursos públicos. Beleza? Tranquilo? Então vamos para cima então. Vamos começar então falando da resistência. Então falando de resistência no Código Penal, o que nós temos sobre a resistência? A resistência, como eu disse, está estabelecida no artigo 329 do Código Penal e traz assim o tipo legal, assim se expressa: opor-se à execução de ato legal. Ato tem que ser legal, gente. Ato ilegal não tem resistência, ok? Fique atento. Cuidado com pegadinha de prova. Mediante violência ou ameaça a funcionário competente. Cuidado também, se o funcionário for incompetente, não há crime de resistência. Fique atento a essas pegadinhas. Essa resistência pode ser dada por violência ou ameaça para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Essa parte finalzinho é muito importante. A quem lhe esteja prestando auxílio. Eu vou explicar para você o que significa essa parte finalzinha do 329. Pena de detenção de 2 meses a 2 anos. Bom, o que trata do tipo objetivo do crime? Nesse crime, ele fala assim, opor-se, ou seja, opor quer dizer resistir. Resistir à execução de um ato que seja legal, tá? Veja, o ato pode ser até considerado injusto, mas se ele for legal, eu tenho a resistência. Por exemplo, vem o oficial de justiça com todo o aparato de proteção da polícia militar para cumprir uma ordem de desapropriação
de um determinado área urbana, de uma determinada, digamos assim, uma área de grilagem, ok? A área é privada, eles grilaram essa área e aí a pessoa, o dono do terreno, conseguiu a reintegração de posse. E chega lá a máquina de patrola, né, o trator, e vai passar na casa daquelas pessoas que já são realmente vulneráveis. Não tem onde morar, são realmente pessoas que eram residentes, que moravam na rua, e ali com família, criança. Aquele ato, numa visão social, ela pode ser considerada até um ato injusto, ok? Mas se existe fundamento legal, ou seja, se for determinado pela justiça a desapropriação, se for determinada a retirada compulsória daquelas pessoas que estão ali naquele terreno privado que tem dono, e esse dono procurou a justiça e a justiça concedeu-lhe a reintegração de posse, o ato é legal. Se houver uma oposição física, violência ou ameaça, eu tenho a possibilidade da aplicação da resistência. Violência. O que seria essa violência, professor? A violência, gente, é a agressão de esforço físico, ou seja, dissipação de energia, ok? O tipo refere-se à violência contra a pessoa do funcionário público ou a terceiro que auxilia. Ou seja, se o agente destinar a sua energia, destinar a sua violência ao veículo, a patrola, o carro do policial, o carro do oficial de justiça, ok? O carro oficial do serviço público. Nesse caso, não haverá resistência. Se a energia, a violência é direcionada a um bem da administração pública, vai ser considerado o crime de dano qualificado, lá do artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal. 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal. Beleza? Então a violência tem que se direcionar à pessoa do funcionário público ou a quem ele esteja prestando auxílio. Agora eu explico o que seria a quem esteja lhe prestando auxílio, ok? O outro viés que é determinado pelo crime é a ameaça. A ameaça, ao contrário do que ocorre normalmente no Código Penal, a lei não exige que essa ameaça aqui seja grave. E essa ameaça pode ser verbal ou escrita, né? Imaginamos que o oficial de justiça passa ali atrás, um morador comunica com o outro colocando o polegar para baixo. Ou então passando a mão, um vapo, né? Que o pessoal do Flamengo adora fazer essa comemoração. Né? Passa a mão estendida no pescoço, atravessando de uma ponta a outra. Ou seja, um sinal de morte, que essa pessoa vai ser eliminada. Ali eu tenho uma situação de ameaça, ok? Tranquilo? Sujeito ativo é uma ameaça na forma, digamos assim, gestual, né? Que também é possível. Sujeito ativo do crime. O crime aqui é crime comum, lembra? Quem pratica o crime é pessoa comum. Aqui é o crime particular, é o crime que é cometido pelo particular contra a administração pública. Então, sujeito ativo pode ser pessoa alheia à execução do ato legal, por exemplo. O que quer dizer? A resistência não precisa ser realizada da pessoa que está sofrendo a ação legal. Por exemplo, o pai tentando proteger o seu filho do policial que ali realiza a prisão dele, ele começa a praticar violência contra o policial ou contra o oficial de justiça ou contra algum agente da lei, ok? Então, nesse caso, o pai que realiza essa resistência, né, uma prisão legítima do seu filho, ele comete a resistência. Então a resistência não precisa necessariamente partir daquela pessoa que esteja sofrendo a ação estatal. Quem é o sujeito passivo da resistência? Bom, diretamente todo é fácil. Sabemos que aqui o Estado, né? O Estado é a vítima direta, é a vítima principal. Secundariamente também será a vítima, o funcionário público, né? Agredido ou ameaçado pela resistência, ou aquela terceira pessoa que auxilie. Uma pergunta. Existirá o crime de violência ou ameaça que seja diferida contra terceiro que está ajudando o funcionário público a cumprir a ordem? Dei um exemplo. Bom, agora que chegamos à nossa resposta. Quem é essa pessoa, né? Uma pessoa que está auxiliando. Nesse caso, não importa se ocorreu a solicitação ou se ocorreu a adesão voluntária do terceiro. Professor, eu entendi. Então, essa terceira pessoa que ajuda, ela pode ser solicitada pelo agente público
e essa pessoa não é servidora pública, não é funcionária pública, ok? Ou ela adere voluntariamente para ajudar a cumprimento do mandato. Imagina a seguinte situação: é um investigador de polícia que cumpre o mandato de prisão e é ajudado a cumprir o mandato por uma terceira pessoa que sofre a violência. Exemplo, uma mulher. A mulher está sendo violentada pelo seu marido, né? E o policial chega lá para poder fazer a prisão e o sujeito resiste à prisão, ok? Beleza? Ele resiste à prisão. Com violência ele começa a atacar o policial. E nessa melindre dessa situação, a esposa vítima parte para poder tentar segurar também o agente criminoso, o seu esposo. E ele parte a agredi-la também. Então, nesse caso, eu tenho a configuração da resistência nesse caso também. Okay? Se ele bate, por exemplo, só na esposa, já tem a resistência. Mas ela não é servidora pública, não interessa. Se ela voluntariamente aderiu ao cumprimento, a tentar realizar o cumprimento da determinação legal, ela também poderá ser vítima. Ok? Uma outra pergunta. O emprego de violência ou ameaça contra 2 ou mais servidores, ou aquela pessoa que ajuda. Nesse caso, eu terei vários crimes de resistências? Não desnatura, viu, gente? O crime ainda continua sendo único, tá? Se for no mesmo contexto fático, mesmo se ele bater em vários policiais e junto com algum terceiro que esteja ali junto tentando auxiliar, o crime será um crime só. Só haverá uma quantificação maior na pena quando o juiz estiver estabelecendo a pena base, tá? Quando a gente vai falar nas circunstâncias judiciais do artigo 59, ele vai sobrepor uma pena mais alta nessa pena mínima pela quantidade de vítimas que esse sujeito atingiu. Beleza? Como que se dá a conduta? A conduta da resistência, ela tem que ser positiva, a gente viu? Tem que ser por ação. Ação. Não se dá uma conduta, digamos assim, de resistência por inação, por uma inércia, ou melhor dizendo, por uma resistência passiva. Ou seja, a conduta da resistência, ela tem que ser o quê? Tem que ser opor positivamente à execução de ato legal mediante violência. Violência é emprego de força física, ou ameaça, constrangimento moral não necessariamente grave, né? Fala a pessoa, vou te matar. Você fala, não você chegar nem ao ponto de falar que vai matar a pessoa. Se você vier aqui, eu quebro a sua cara. Ele fala isso pro policial. Eu vou quebrar a sua cara, entendeu? Se você vier aqui, eu vou arrebentar com você. Eu posso ter em configuração da resistência. Essa ameaça já configuraria o crime de resistência. Ok? É diferente da... Eu falo que a desobediência é um passo antes, né? A desobediência é um passo antes, né? É um passo antes até chegar à questão de resistência, que é um passo depois. Contra a pessoa do funcionário executar. Beleza. Resistência passiva. Né? O que seria essa resistência passiva? É possível a resistência na forma passiva? Não. A resistência, como eu falei, tem que ser ação, tem que ser positiva. A ação deve ser agressiva por parte do agente, ameaçando ou violentando o funcionário público ou o terceiro que preste auxílio. Então não haverá crime, por exemplo, se o sujeito fugiu. Ele fugiu, é resistência. Não, se ele fugiu, é uma resistência passiva. Ou se ele recusa fornecer o seu nome. Qual é o seu nome? Ele não fala o nome dele. Você está preso por resistência. Não tem nada a ver. Abrir uma porta. Abre a porta para mim. Ele não abre. É uma resistência passiva. Ofender verbalmente o agente público. Nesse caso, se ele ofender o agente público, xinga o funcionário público, não teria resistência. Mas é claro, ele poderá responder, por exemplo, por desacato. E o sujeito que não abriu a porta e a ordem foi dada, ele pode responder por desobediência, dependendo do caso. Mas resistência não, ok? Beleza? Vamos avançar a nossa matéria então. Então esse ponto é muito importante para a gente entendermos lá na frente todo o crime. Uma pergunta: se os atos de resistência forem empregados antes ou após o cumprimento da ordem, teremos o crime? Não. O ato de resistência tem que ser na constância do ato, ou seja, durante o ato. Então deve ser usado para impedir o cumprimento da ordem durante a execução. Do contrário, estaremos certamente diante de outro crime, ou 129, lesão corporal, 157, ameaça, 352, todos os Código Penal, beleza? Mas não o crime de resistência.
Outra pergunta. Se a ordem for legal, mas injusta, isso que eu já falei, né? Existirá o crime, existirá, né? Algumas observações importantes. O ato deve ser legal quanto ao conteúdo e à forma, ok? O modo de execução. Exemplo, se for feita uma prisão por mandado, de temporária ou preventiva, ou em situação de flagrante se for o caso, como ocorre na chamada prisão para averiguação, não será possível, tá? Então, para que exista realmente a resistência, a ordem tem que ser legal. No conteúdo dela, ou seja, que está esclarecido, e na forma da realização. Prisão por averiguação não é possível numa situação de flagrante. Aliás, se é flagrante, não é prisão por averiguação. Vamos pegar o sujeito e levar para a delegacia para nós averiguarmos. Uma prisão administrativa. Não é possível. Poderá existir resistência? Poderá ter resistência, né? Porque a forma é ilegal. Entendeu? Próximo. O funcionário público deve ser competente para a execução do ato. Boa. Isso já está na cabeça do artigo, né? Se o funcionário público não é competente, não há que se falar em resistência. Caso o cidadão realize uma prisão em flagrante, uma flagrante facultativa, lá o 301 do Código de Processo Penal, a resistência contra a sua prisão não gera a tipicidade do crime, pois não se trata de funcionário público. Veja, professor, mas você falou que pode ter uma terceira pessoa que não é funcionário público, e aí assim mesmo terá resistência. Perfeito. Só que tem que existir o funcionário público realizando o ato e alguém que lhe auxilie. E essa pessoa que auxilie, né? Ou pode acontecer que essa pessoa que auxilie seja vítima da resistência. Aí eu terei o crime assim mesmo. Só que só o terceiro realizando uma prisão em flagrante não se dá o direito de uma resistência. Próximo, a embriaguez não afasta a tipicidade do crime, tá? Diferente do que ocorre, por exemplo, no desacato. No desacato, a doutrina entende que quando a pessoa ofende o policial bêbado, afasta-se o desacato, pelo fato que não há um discernimento no seu ato, porque exige no desacato essa clareza nos atos realizados pelo agente criminoso, ok? Já na resistência, a embriaguez não afasta o crime. Quando ocorre a consumação da resistência, professor? Resistência é crime formal, gente, tá? É um crime formal, então não é um crime material. Então não precisa de uma lesão corporal comprovada. Verbalmente eu já posso ter a ideia do crime. Então se consuma com o ato de ação que caracteriza em opor-se, sendo essa contra a pessoa do funcionário público ou do executor, né, ou terceiro que esteja auxiliando. Não basta, por exemplo, que o agente se agarre num poste. Isso aí, se ele agarra num poste, é uma resistência o quê? Passiva. Cabe tentativa? Sim. Vou te dar um exemplo. No caso da ameaça feita por escrito. Caso em que este não chegue ao conhecimento do funcionário público, né, destinado aos dizeres ameaçadores. Ok? Teoricamente é possível, né, gente? O tipo penal, ele traz uma qualificadora no parágrafo primeiro. E fala assim a qualificadora. Se é qualificadora, vai trocar a pena. Bacana? Porque a pena do 329 da cabeça é de detenção de 2 meses a 2 anos, tá? Até 2 anos. Então, esse crime cabe GCRIM, cabe Juizado Especial Criminal, cabe acordo de não persecução penal, beleza? Também, né? Mas eu tenho uma forma qualificada que traz assim. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, ou seja, não é feita a desapropriação, não é realizada a prisão. Nesses casos, a pena passa de detenção para reclusão de 1 a 3 anos. Aí eu já saio da esfera do juizado especial. Um ponto importante também é que quando o sujeito ele comete a resistência, ele responde pela resistência, e se ele violentar, ou seja, se ele bater no oficial de justiça e causar uma lesão corporal, ele vai responder tanto pela resistência como pela lesão corporal. Por quê? Não existe aqui nesse caso o princípio da consunção, ou seja, a absorção. O crime de resistência vai absorver o crime de lesão corporal ou vice-versa. Não, ele vai responder em concurso formal de crimes, ok? Diz assim o parágrafo 2º. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo da correspondência da violência. Bom,
Já falei que vai ser concurso. Uma parte da doutrina vai falar que é concurso material. E aí vai ser realizado a somatória das penas. Artigo 69 do Código Penal. E outra parte da doutrina vai falar que é um concurso formal imperfeito. Ou seja, que teve situações... Teve uma única ação com ânimos diferentes, ok? Ele teve um dolo na existência e dolo na ação da física. Então, nesse caso, é um concurso formal imperfeito. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Se fosse uma ideia de crimes semelhantes, eu teria um concurso formal perfeito, né? Mas como são crimes distintos, concurso formal imperfeito. Beleza? Bom, qual é a modalidade de ação pública nesse caso? A ação penal pública incondicionada, beleza? Bom, agora vamos falar sobre a desobediência, né? Tem algumas questões agora, o pessoal da mentoria resolva as questões dessa primeira parte da matéria e já vamos falar de desobediência. Aí você volta para cá para nós continuarmos a estudar o nosso curso de hoje, a nossa aula de hoje, ok? Desobediência está contido no artigo 330 do Código Penal e traz assim o crime: desobedecer a ordem legal. Opa, cravou. Ordem tem que ser legal. Ordem ilegal, não há desobediência, beleza? Pena, detenção de 15 dias a 6 meses. A pena é bem baixa, tá? A pena é baixa, é a pena que cabe juizado especial criminal, ok? Mesmo sendo de ação penal pública incondicionada, é juizado especial criminal. Bom, quem é o sujeito ativo? Como sempre, o sujeito ativo aqui nesse capítulo vai ser um crime comum, porque qualquer pessoa pode cometer esse crime de desobediência. Bom, servidor público pode ser sujeito ativo de desobediência? Um servidor público ele pode ser criminoso de desobediência? Sim. Imaginamos que ele negue uma ordem recebida que não se refere às suas funções. Okay? Ele é servidor público, mas aí uma ordem para ele poder desocupar um local, ou ele cumprir determinada ordem judicial e ele não cumpre. Uma ordem legal, ordem judicial, não precisa ser judicial, ordem legal, ordem dada pela lei, e ele não cumpre. Okay? Ele se nega a cumprir essa situação. Nesse caso eu tenho a desobediência realizada pelo servidor público. Quem é o sujeito passivo? Em regra não, o principal é o Estado, tá? O Estado que é desprestigiado na sua autoridade. E, de forma secundária, o funcionário público, ok? Autor da ordem desobedecida. Qual é a conduta desse crime, professor? Desobedecer, meus amigos, é sinônimo de não cumprir, não atender dolosamente. Não tem desobediência culposa, ok? A ordem recebida. Pode ser praticado tanto por ação, quando a ordem determina, ou uma omissão. Ou ao contrário. É o que eu disse para vocês lá na nossa aula. Né? Na nossa aula não, aqui em cima, que eu acabei de comentar com vocês. O crime de resistência ele só pode se dar da forma ativa, positiva, ação. E não por inação, ok? Não tem resistência passiva. Aqui na desobediência pode ocorrer tanto por ação ou por omissão. Por exemplo, né? Ele é dada uma ordem ao cidadão para ele abrir a porta e ele se nega a abrir a porta dada pelo policial. Okay? Por exemplo, inclusive ausentar de forma injustificada a audiência para a qual foi intimado na condição de testemunha. E ele recusa-se a enviar informações ao juízo que as requisitou, ou efetua a obra em local embargado que foi determinado, ou foi determinado que determinada obra fosse suspensa, a obra, né, que não cumpriu os requisitos legais, ela foi embargada, e o proprietário assim mesmo continua a fazer a obra no local mesmo embargado. Eu tenho aqui claramente a situação do crime de desobediência. Ok? Bom, do exposto, a caracterização do crime depende de alguns requisitos, né? Primeiro, né? Quais são os requisitos do que eu disse para vocês agora de forma introdutória? O que precisa, então, professor, para realmente caracterizar a desobediência? Primeiro, que o funcionário público emita uma ordem. Essa ordem pode ser por escrito, palavra ou gesto, diretamente ao destinatário,
não bastando simples pedido ou solicitação, ok? Não estou pedindo, eu estou mandando. Faça isso. Abra o porta-mala. Não vou abrir. Por quê? Porque não quero. Ok? O policial fala, abre o porta-mala. Não vou abrir. Ordem legal. Há indícios de cometimento de um crime. Necessita fazer uma vistoria na mala do carro. Abra a mala. Não vou abrir. Eu tenho os meus direitos. Não, para lá. Ok? Se tem uma ordem legal dada pelo policial, cumpra. Ok? Observação. Nesse primeiro requisito. O Supremo ele já julgou de forma atípica a conduta de um parlamentar, ou seja, não foi crime, que não atendeu o ofício de um juiz que solicitava, ainda que de forma reiterada, dia e hora para que prestasse depoimento como testemunha em processo crime. Teve aquele caso também, célebre caso do Renan Calheiros, né? Em que lhe foi determinada a saída da presidência do Senado, né? E ele negou-se, não cumpriu, recorreu e no outro dia conseguiu derrubar, mas ele não cumpriu, mas não foi considerado crime, inclusive desobediência. Ok? Letra B, segundo requisito, que a ordem emanada seja individualizada, dirigida à pessoa determinada, substancialmente e formalmente legal, ainda que injusta, e executada por funcionário público competente. Então tem que ser direcionada para você. Kleber, faça isso. E a ordem é substancialmente e formalmente legal, ainda que injusta, e executada por funcionário público competente. O policial falou, deita no chão. O cara não deitou. Okay? Que o destinatário, terceiro requisito, que o destinatário tem o dever de atendê-la, podendo a desobediência ser comissiva ou omissiva de acordo com a ordem que é imposta ao particular. Isso nós vimos lá em cima. Já vimos isso. Dessa forma, se a ordem é de fazer e o agente não atende, tem a desobediência omissiva. Se a ordem é de não fazer, mas o agente faz, tem-se a desobediência na forma comissiva. Ok? E último requisito, que não haja uma sanção especial para esse cumprimento, tá? Se vier uma sanção especial para esse cumprimento, eu não tenho o crime de desobediência. O que eu quero dizer para você? Por exemplo, se o sujeito ele descumpre medidas protetivas, ele não responde por desobediência. Porque existe agora, lá na Lei Maria da Penha, um único crime, que é o artigo 24A. Quando o sujeito ele desobedece o cumprimento de medidas protetivas. Além do crime que ele já está respondendo, ele vai responder por outro crime. Então, é uma desobediência especializada. Existe uma lei especial que trata disso. Então, eu vou aplicar ela e não o Código Penal. Tá, beleza? Então, eu tenho o seguinte. Alguns exemplos. A parte, por exemplo, né, o sujeito que, por exemplo, que viola, penhora, ele comete ato atentatório, né, crime de atentado e não crime de desobediência, ok? Agora estou falando outros exemplos de leis especiais, tá? Ele tem uma penhora, né? E ele viola essa penhora, ele vende essa penhora e comete crime de atentado e não desobediência. Outro exemplo, se a vítima deixa de atender a intimação judicial, ela será conduzida coercitivamente, não respondendo por crime de desobediência, ao contrário do que ocorreria se fosse testemunha, ok? Se for testemunha, ela responde por desobediência. Agora, se for vítima, ela não responderá por desobediência. Cuidado, tá? O descumprimento de medida protetiva, já falei para vocês, Maria da Penha, artigo 24A e não 22. Ok? Artigo 24A. Mas algumas situações que não há crime, tá? Algumas questões da jurisprudência. Por exemplo, o destinatário deve ter o dever jurídico de cumprir a ordem. Além disso, não haverá crime se a recusa se der por motivo de força maior ou por ser impossível por algum motivo o seu cumprimento. Tá? Manda subir o muro. Tem que determinar, o oficial de justiça determina uma ordem judicial para que o sujeito ele construa um muro, digamos assim, que divida um terreno. E o cara está quebrado, está desempregado. Por causa do corona ficou desempregado. E não tem como ele cumprir.
Entendeu? Ele pode apresentar, ele, é claro, vai responder por desobediência e depois ele vai para, olha, excelência, força maior, estava quebrado, não tinha dinheiro. Ok? Que mais? Não se cogita o crime cogita do crime na negativa do réu ao exame para pesquisa de dosagem de álcool em seu sangue, tá? Então, o cara que recusa a fazer a pesquisa de dosagem de álcool em seu sangue, na recusa hematológica que se fala, né? E a investigação de paternidade. E nesses casos não há desobediência, bem que na verdade que se o cara evita se ele nega-se ou assoprar o bafômetro também é uma ideia dessa situação, não há desobediência, tá? Ou o cara se nega a fazer o exame DNA, também não há uma desobediência, mas existe previsão de digamos, para o âmbito civil, de presunção que ele é o pai, se ele não faz o exame DNA, por exemplo, uma ação de investigação de paternidade, ok? Beleza? Então, nesse caso, nessas duas situações, a rebeldia que se dá para não produzir a prova contra si mesmo, tá? O nemo tenere torcida tegere. O sujeito fala, olha, não vou soprar, não vou fazer a pesquisa de dosagem de álcool no meu sangue, não vou fazer o exame de DNA porque não quero produzir prova contra mim mesmo. Bacana. Não é desobediência. Ainda não se configura desobediência a hipótese que as notificações do responsável pelo cumprimento da ordem foram encaminhadas via correio, sendo os avisos recebidos subscritos por terceiro. Então, seja, para caracterizar o crime de desobediência, exige a notificação pessoal, tá? Para que o cara seja punido por desobediência numa ordem judicial não cumprida, tem que se exigir a notificação pessoal da pessoa e não por terceiras pessoas. O rapaz da portaria recebeu uma notificação judicial e deixou ela lá, esqueceu. Tá? Então não posso imputar um crime de desobediência àquela pessoa que realmente não chegou a ela de forma pessoal a notificação de determinação judicial, por exemplo. Vamos continuar aqui, vamos tratar aqui de consumação do crime. Quando se consuma o crime de desobediência, com a desobediência na ordem legal. É simples assim, desobedecer a ordem legal, eu tenho a consumação do crime. Se a ordem consistir em dar ou fazer algo, consuma-se com a omissão do agente, que se absteve de praticar o ato no prazo que é marcado, por exemplo. Você tem que fazer esse muro, aí você tem um mês. E não faz. Okay? Ou, dependendo da circunstância, por prazo juridicamente relevante. Tá? Se a ordem consiste em não fazer, o delito se consuma com a ação proibida. Não faça e ele faz, desobediência. A tentativa só é admitida na forma comissiva, ou seja, na ação proibida. Vamos ver alguns julgados, tá? Vamos ver algum julgado aqui de 2020 agora, do ministro Marco Aurélio. Vou fazer a questão e a gente enquadra o julgado. A questão é a seguinte. Te pergunto, comete crime de desobediência um indivíduo que não atende à ordem dada pelo oficial de justiça na ocasião do cumprimento de mandado de entrega de veículo expedido por juízo civil? Ainda mais, esse indivíduo é depositário do bem e recusou-se a entregar o veículo ou a indicar a sua localização. Ele comete crime de desobediência? Sim. Se eu sou responsável por ficar com o bem e eu me nego a indicar onde é que está o bem ou a entregar de volta o bem que lhe foi confiado para mim cuidar, eu respondo por desobediência. Na verdade, configura até um caso atentatório de dignidade da justiça, tá? Que há previsão de multa processual, ocorre que a lei afirma expressamente que a aplicação da multa ocorre sem prejuízo da responsabilização da esfera penal. Que eu falei para vocês lá atrás, se já tem uma punição determinada pela lei, fica pela lei. Mas nesse caso, a lei civil determina que a aplicação da multa, se ele não fazer a entrega, não informar, mas também sem prejuízo de responsabilização penal. Ou seja, se fala sem prejuízo de responsabilização penal, ele poderá também responder pelo crime de desobediência. Outra situação, então, quer dizer que aquela pessoa que é o depositário do bem e não devolve o bem e não entrega ou não indica onde é que está o bem, ele pode responder tanto no âmbito civil, uma multa, como também na esfera penal, pelo crime de desobediência. Beleza? Essa é uma decisão de agora, de abril de 2020. Haverá crime de desobediência se a lei, mesmo prevendo sanção civil ou administrativa, tiver uma ressalva expressa dizendo
que tais sanções não excluem e não afastam os... Eu acabei de ler para vocês, né? Acabei de ler para vocês. Vou te dar outro exemplo. Gutenberg foi intimado para testemunhar de uma ação penal, tendo, no entanto, sem justificativa, deixado de comparecer ao ato processual. Gutenberg cometeu crime de desobediência. O CPP determina que o juiz poderá aplicar uma multa e condená-lo a pagar as custas de diligência sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, artigo 219 do Código Penal. Assim, a lei no CPP prevê punições civis, ressalvado, no entanto, que elas poderão ser aplicadas juntamente com condenação criminal. Então, nesse caso, ele poderá responder também quando existir uma punição civil e uma punição penal. O 219 fala assim: o juiz poderá aplicar a testemunha faltosa a multa prevista no artigo 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e condená-la ao pagamento de custas e diligências. Isso nós já vimos lá em cima, né? Tranquilo? Se ele for vítima e não apareceu, não é desobediência. Fique atento a isso. Para a configuração do delito de desobediência, salvo se a lei ressalvar expressamente a possibilidade de acumulação de sanção de natureza civil ou administrativa com a natureza penal, não basta apenas o cumprimento da ordem legal, sendo indispensável que, além de legal a ordem, não haja a sanção determinada em lei específica no caso de descumprimento. Beleza? Tranquilo? Aí o pessoal da... Bom, os alunos agora da mentoria terão as questões para resolver. Resolvam as questões, volta para cá e vamos continuar nossa matéria. Vamos falar do desacato. O desacato está no artigo 331 do nosso Código Penal e fala assim: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Eu tenho certeza que vocês já viram isso, né? Em alguns hospitais públicos, né? Certeza, vai estar um papelzinho colado em cima da mesa da recepção da secretária num ponto-socorro, numa unidade de saúde, né? Tá lá, artigo 331 do Código Penal, né? Sempre tá lá. Quem comete desacato, meus queridos, é um crime comum, então qualquer pessoa pode cometer o desacato. Quem é o sujeito passivo? Aqui eu tenho o Estado, né? Primariamente e secundariamente o servidor público que tiver a sua imagem imaculada, né? Gente, eu tenho que ficar muito atento a respeito disso. Quando vai ser, por exemplo, uma injúria a uma pessoa, a um servidor público, que vai ser uma injúria qualificada, né? E quando vai ser um desacato, isso é muito importante. O servidor pode entrar com ação de desacato e injúria contra essa pessoa que injuriou, desacatou ela. Vamos aprender agora, ok? Só ressalvando que será vítima somente o funcionário público, assim definido no artigo 327, não abrangendo aqui a função, o equiparado, tá? Do parágrafo 1º, para estatais, aquelas outras entidades, aqueles outros que trabalham no SESC, Senat, que são equiparados a funcionário público para fins penais, lá no artigo 327, parágrafo 1º. Aqui só sofrerá o desacato aquela pessoa que é realmente do caput do artigo 327, tá? Qual é a conduta, gente? Como é a conduta do desacato? Bom, a conduta punida é de desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Aí eu já limitei. Então, não estou tratando de uma situação de uma pessoa em particular. Se o sujeito chama o oficial de justiça de negro, uma atendente de negra, ou querendo lhe ofender, né? Por sua questão racial, uma questão de chamar de macaco, uma pessoa negra macaca, quis dizer, um macaco, ou uma pessoa que tem algum defeito físico e a pessoa chamar ela de aleijada no sentido pejorativo, né? Não que aleijado seja uma ofensa, mas como a injúria ela é uma honra subjetiva, vai depender o que a pessoa entende por ofensa, né? Então, a questão é subjetiva. Então, nesse caso, se tiver uma situação de injúria, eu tenho que ficar atento que quando a pessoa querer atingir a pessoa de forma individual ou quando ela quiser atingir a honra pela função que a pessoa exerce, ok? Então, vamos continuar aqui. Então, essa ação pode se dar por uma prática de um xingamento, por exemplo, ou omissão, por exemplo.
não responder, por exemplo, omissão, não responder ao cumprimento de uma ordem. Se você ler a exposição de motivos da parte especial do Código Penal, lá no item 85, né, que existe antes do Código Penal, se você pegar o Código Penal na internet, você acha, né? E lá no item 85 fala o seguinte: o desacato se verifica não só quando o funcionário se acha no exercício da função, seja ou não o ultraje infligido propter officium, senão também quando se acha extraoficial, né? Desde que a ofensa seja propter officio. Ou seja, pode ser que a pessoa esteja de folga e aí ele realize uma ofensa. Eu lembro muito bem de uma aula que eu estava dando aula na faculdade, e aí tinha eu estava comentando sobre... e na sala tinha um rapaz que é o engraçadinho, né? Que sempre tem um que é engraçadinho, né? E aí eu estava falando sobre o crime de corrupção passiva, né? Que é um crime exclusivo do servidor público, né? E quando eu falei, olha gente, hoje vamos tratar sobre corrupção passiva. E esse engraçadinho na frente olhou para trás e falou para um aluno que é policial militar na época, ele é policial até hoje. E falou: fulano, presta atenção que o professor vai falar do seu crime. E sempre aquela risadinha na sala de aula, eu falei pro militar, se você quiser dar ordem de prisão para ele agora, você pode dar que eu vou junto como testemunha para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Aí todo mundo deu risada, eu falei, tô falando sério. E o policial falou, é sério, porque aí ele falou assim, professor, mas eu não me ofendi. Não interessa. Não interessa. O desacato, ele transcende a função do policial. Ele transcende a pessoa do policial. Ok? Ele macula, naquele momento quando ele disse aquilo, ele maculou a instituição chamada Polícia Militar. Entendeu? Então, nesse caso, poderia ser feito ali a voz de prisão. Naquela brincadeira, naquela situação. Ah, o professor não tinha um ânimo, ele tinha um ânimo jocande, né? Aí já jocande, não queria, ele estava brincando, não queria realmente, não tinha dolo, né? Porque para cometer o desacato tem que ter dolo. Tem que ter o dolo. Ele não tinha dolo, professor. Ele agiu com dolo, no mínimo ali um dolo eventual, né? Enfim, só sei que foi muita risada. Esse sujeito, ele ficou branco na hora, né, que falou. Não, professor, brincadeira. Eu falei, não, tô falando sério. Aí, não, começou a brincar. Não, cara, desculpa, pelo amor de Deus. E acabou ali, acabou numa situação de brincadeira. Mas, se realmente há um ânimo dele que ofender, mesmo de uma forma de achincalhar a imagem, eu tenho desacato, ok? Então, desacatar significa ofender, humilhar, desprestigiar o funcionário público, né? É um crime de ação livre, um crime de forma livre, ou seja, pode ser praticado por qualquer meio de execução. Pode ser uma agressão física, né? Ameaça, gritos, gestos, expressões injuriosas, etc. Né? Apontar o dedo médio para a pessoa, você está entendendo o que eu estou dizendo, uma ofensa gestual. Né? Exemplo, xingar o policial que o está multando ou um agente de trânsito. Né? Fazer sinais ofensivos, rasgar o mandato de intimação, né? Como teve aquele juiz que rasgou, né, a multa ofertada pelo guarda municipal. Desacato. Entregue pelo oficial de justiça, passar a mão no rosto do policial, mostrar o pênis ao policial. Isso é tudo aqui questão de prova, viu, gente? Quando lhe ordena para mostrar o documento. Né? Mostra o documento, o cara vai e põe o pênis para fora. Né? Se a finalidade era impedir o cumprimento de um ato funcional, teremos a resistência, né? Se ele faz isso para poder evitar um ato funcional, fisicamente eu tenho o que? A resistência. Como eu falei, fisicamente, todas em questões de ofender a imagem do policial ou do agente público. O crime pode ocorrer em duas situações. Quando a ofensa for feita contra o policial que está no exercício da função, ou quando for feita contra o funcionário público que está fora do exercício da função, de folga, por exemplo, mas as ofensas devem se prender à sua função. Por exemplo, o cara começa num barzinho, começa a xingar o outro policial. Começa a xingar o policial está de folga e vai falar, e o policial está fora do peso. Fala, ô gordinho, ô seu gordinho. Começa a correr atrás dos bandidos assim, gordinho. Começa a ofender o policial pode prender o sujeito por desacato. Ok? Mesmo estando de folga. Veja,
ele se referiu ao excesso do peso do policial na função que ele tem que ter de correr atrás, digamos assim, e reprimir o crime. Aí eu tenho um link, tenho um nexo, poderá ser enquadrado por nexo, pelo crime de desacato. Bom, o título subjetivo o tipo subjetivo é o dolo, como eu disse, não tem uma situação de culpa. Normalmente o sujeito, quando ele faz isso de uma brincadeira, mas tem esse ânimo jocante, existe pelo menos o dolo eventual. Okay? O dolo eventual de assumir a possibilidade do resultado. Ok? Beleza? Que é discutível, mas é possível. Ok? Consumação. Consuma-se no momento em que o funcionário público toma conhecimento direto, né, do ato humilhante e ofensivo. Pouco importa se o funcionário público efetivamente se sentiu menosprezado, como eu disse para vocês, tá? Ou se agiu com indiferença, sendo indispensável a presença da vítima no momento da ofensa. Isso aqui é importante, vamos até grifar. É importante que você grife isso. A pessoa tem que estar presente no momento da ofensa, né? Entende parcela da doutrina impossível nesse caso a tentativa. Tá? Nesse caso seria impossível a tentativa. Qual a diferença então seria de uma injúria para o desacato, professor? Bom, deve ser ressaltado que ser o pressuposto do crime que a ofensa seja praticada na presença do servidor vítima. Isto é, que o ofendido esteja no local do ultraje, vendo, ouvindo ou de qualquer outro modo tomando conhecimento direto do que foi dito. Assim, deixa de existir o desacato, mas apenas o delito contra a honra, que seria injúria, se for o caso, um insulto por telefone. Ok? O funcionário público está atendendo do SUS, está atendendo, a pessoa começa a xingar, desferir palavrões contra essa pessoa. Ou pela imprensa, ou por escrito em razões de recurso, também pode existir isso. Então, nesse caso, eu tenho crimes contra a honra e não crime contra o Estado, seria o crime contra a administração pública, que é o desacato. Então, desacato e injúria, desacato tem que estar presencialmente. Grava isso daí, que é muito importante. Algumas informações importantes. Quando no exercício da função não precisa se relacionar com tais atos de ofício, ou seja, motivo da ofensa pode ser particular. Exemplo, a pessoa entra no gabinete do funcionário e o chama de gordo e burro, tá? Beleza? Então você está no ofício. Então não se prende à questão dele, pessoal, mas está no ofício e a pessoa começa a xingar ele dentro da repartição, dentro ali do funcionalismo público, eu terei o crime. Na denúncia do crime de desacato, deverá, sob pena de inépcia, descrever o meio de execução, mencionando inclusive, se for o caso, as eventuais palavras de baixo calão. Ou seja, se o cara xingou o promotor, ofendeu o juiz, tem que estar escrito isso na peça da denúncia. Mesmo que o funcionário não se sinta ofendido, já falei isso para vocês, o desacato deve ser cometido na presença do funcionário público, também já falei, ou que se consuma com ou sem a presença de terceiros. Ok? O advogado pode ser sujeito ativo de desacato? A resposta é sim, tá? Teve uma ADI, a ADI 1127 do DF, beleza? Que analisou o parágrafo 2º do artigo 7º do Estatuto da OAB, que é a Lei 8906 de 94, que ali tornava o advogado imune do crime de desacato, tá? Cometido por advogado no exercício da função. Ok? Manteve-se a imunidade quanto à injúria ou à difamação, mas desacato é crime, tá? Beleza? Houve uma discussão no STJ se o desacato era ou não é. Ele violava ou não violava a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, tá? Se você analisar a fundo essa possibilidade da pessoa exteriorizar o seu desagrado contra o Estado, porque a pessoa ela paga impostos, então ela tem direito de criticar. E o desacato o crime de desacato em si acaba bloqueando, acaba eliminando, acaba causando uma resistência velada para que a pessoa não cometa isso, sabendo que poderá existir uma punição. Então, se ela criticar o Estado, ela sabe que de lá para cá haverá uma punição penal contra ela. Então, para isso, foi citado isso no STJ, tratando de que o desacato
não deveria ter sido recepcionado por ser inconvencional, por ir contra a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Bom, ou seja, o Pacto de São José da Costa Rica. A sexta turma decidiu por essa ideia, que não foi recepcionado, e por um tempo o desacato ele não foi aplicado. Mas logo a terceira sessão, que trata dos recursos e unifica a jurisprudência do STJ, falou, não, gente, olha, desacato está valendo normalmente. Beleza? Esse crime se processa mediante ação penal pública incondicionada. Beleza? Deixa eu fazer uma questãozinha com vocês aqui. No crime de desacato, o sujeito passivo é o funcionário público ofendido. E o bem jurídico tutelado é a honra do funcionário público? Não, não é a honra do funcionário público. Não se analisa aqui a honra do funcionário público. E sim o próprio Estado em si. O Estado, ele é o ofendido diretamente nesse caso. Beleza? Maravilha. Ok? Peraí, deixa eu dar um... Opa. Bom, agora o pessoal da mentoria vai resolver as questões específicas sobre desacato e já dá o pause e já volta aqui para nós falarmos sobre tráfico de influências. Bom, tráfico de influências, artigo 332 do nosso Código Penal, e trata da seguinte forma: solicitar, exigir, cobrar ou obter vantagem ou promessa de vantagem. Beleza? Beleza? Vantagem ou promessa de vantagem. Então, o sujeito ele solicita, ele exige, ele cobra obter para outra pessoa vantagem ou promessa de vantagem. Continua o texto da lei. A pretexto é, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Grava assim, a pretexto, grifa aí, eu vou fazer. Anota aí, eu vou fazer. A pretexto de, eu vou fazer o quê? Influenciar em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Beleza? Pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada se o agente alega, ele blefa, ele fala que alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário público. Gente, vamos entender. Primeira coisa, você lembra que aqui é um crime praticado por particular contra a administração pública, né? Lembra disso. Isso fica aí situado certinho. Estamos no capítulo 2º. Então, qual que é a sacada aqui? Tráfico de influência, gente, é um estelionatário. Como é que é, professor? É um cara que é um estelionatário. Ele vai enganar alguém, ok? Só que utilizando a máquina pública. Como ele utiliza a máquina pública, a lei penal fala, opa, isso aqui é um crime especial. Um estelionato especial vai sofrer a punição do artigo 332. Qual que é a sacada aqui? Imaginamos que o cara é um corredor, né? Que a gente fala na vida prática. O cara é corredor, o cara que fica fazendo correria aí. E aí o cara sujeito chega, cara, eu tô com problema no Detran, eu tô com uma multa lá, e tá foda, tá com ponto negativo, tô todo lascado Detran. E o cara fala assim, esse sujeito fala, cara, eu resolvo para você. Resolve? Não, pode deixar comigo que eu resolvo. Ok? Ele solicita, mas eu preciso de, aí me arruma aí uns 5 mil aí que eu faço essa correria para você. 5 mil, eu arrumo para você no Detran. Mas como você consegue? Aí vem a parte, se ele fala só aqui, se ele fala só isso daqui e não resolve nada, eu tenho estelionato, ok? Eu tenho estelionato. Me dá 5 mil que eu desenrolo para você. Eu tenho estelionato. Agora se ele fala o seguinte, me dá 5 mil que eu conheço o superintendente lá do Detran que ele vai me ajudar nessa correria. E ele conhece, desculpa o palavreado, porra nenhuma. Não conhece. Não conhece ninguém lá dentro. Ok? Só migué, mentira do cara. Nesse caso, eu saio da esfera do crime patrimonial e venho para a esfera dos crimes contra a administração pública. Veja que nesse meio caminho, a cabeça da pessoa é pensar o seguinte, putz, esse estado é todo bagunçado mesmo, né? Esse sujeito conhece o superintendente. Olha como esse estado é bagunçado. Olha como existe
a corrupção no país. O cara pensa isso, ele queima o filme do Estado. Então, por isso que o crime ele vem para o 332. Veja, ele não conhece o superintendente. Ele não conhece. Professor, e se o cara conhece? Se realmente ele conhece o superintendente? Bom, se ele realmente conhece o superintendente, e ele pega um dinheiro, uma propina, e passa para o superintendente fazer o correria para ele, aliás, se ele só conversa com o superintendente, eu vou ter que enquadrar o crime do superintendente. Se o superintendente ouve, cede e faz algo de ofício, ele pode responder corrupção passiva privilegiada, né? Tranquilo? Mas se ele pede um guerre-guerre também, esse superintendente, aí o superintendente responde corrupção passiva e esse corredor responderia por corrupção ativa. Você está comigo? Está acompanhando? Beleza, mas esqueça essas duas situações. Imagina que esse sujeito, esse corredor, não conheça o superintendente. Ele blefa, ele fala assim, não, eu conheço, me dá o dinheiro que eu vou resolver para você. Nesse caso, esse sujeito responde pelo crime de tráfico de influência de pena de 2 a 5 anos. Beleza? Tranquilo? Preste atenção. Olha o que diz o parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Ou seja, ele fala o seguinte, olha, me dá os 5 mil, que 2.500 é meu e 2.500 é para o servidor público, é para o superintendente. Veja, nem conhece o superintendente. Ele nem conhece, mas ele fala isso para que a pessoa entenda que existe um sistema, existe um sistema de cadeia de corrupção. E não existe. Nesse caso, ele responderá pela pena mais alta. Entendemos? Tráfico de influência. Tranquilo. Maravilha. Então eu fiz até uma tabelinha aqui para poder você diferenciar, né? Que também eu tenho a chamada exploração de prestígio, para você não confundir estelionato, a exploração de prestígio e o tráfico de influência. Bom, o estelionato eu já conversei com vocês e o tráfico de influência também, já diferenciei, né? Mas na exploração de prestígio eu tenho o 357. Na exploração de prestígio é o mesmo esquema. É o mesmo esquema, ok? Mesma hipótese. Só que aqui na exploração de prestígio, o sujeito, ele diz que conhece pessoas ligadas ao judiciário. Na exploração de prestígio, que não é crime contra a administração pública praticado por particular, e sim crimes contra a administração da justiça, que está lá no capítulo 3, ele fala, olha, a pessoa chega, eu estou com processo judicial na justiça. Está com processo judicial na justiça? Tô. Vamos fazer o seguinte, me dá um dinheiro aí que eu vou conversar com o juiz para que ele suma com esse processo. Veja. Nesse caso, ele está fazendo o que? Utilizando, ele diz que conhece, mas não conhece ninguém. Nessa hipótese, nessa circunstância, eu tenho que esse cidadão responde pelo artigo 357. Ok? E se ele falar, me dá 5 mil, que 2.500 é para mim, 2.500 para o juiz, no tráfico de influência, a pena é aumentada pela metade, né? Agora, se for aqui na justiça, se for vinculado à exploração de prestígio, porque são crimes vinculados aos agentes da justiça, perito, promotor, jurado, juiz, nesse caso, a pena é aumentada de 1/3, ok? 1/3. Entendemos isso? Na exploração de prestígio, ele diz que conhece todo mundo, mas não conhece ninguém. E pede um dinheiro. Responde pela pena de 1 a 5 anos. Da justiça, ele conhece o pessoal na justiça. E ele fala que o pessoal da justiça, se ele falar, me dá o dinheiro que metade é para mim, metade para o perito. Nesse caso, só no fato dele insinuar isso, ele já responde com a pena aumentada de 1/3. Professor, e se o perito sabe? Opa, gente, outro crime. Outro crime. Se o perito sabe e o perito quer a parte dele, perito corrupção passiva e o agente corrupção ativa. Particular sempre responde corrupção ativa. Servidor público, se ele pediu, solicitou ou aceitou, tudo é corrupção passiva. Se ele aceitou, é corrupção passiva. Se ele pediu um cafezinho, é corrupção passiva. Grava isso. Particular sempre é corrupção ativa. Beleza? Maravilha. Brasil, vamos fazer uma questãozinha aqui para todo mundo aqui. Olha só, a questão é a seguinte. O agente que pede dinheiro a pretexto de influenciar um ato a ser praticado pelo representante do Ministério Público.
Incorre no crime de tráfico de influência? Não, nesse caso, a exploração de prestígio. Beleza? Maravilha. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, os alunos da mentoria resolveram as questões desse ponto da matéria e já vão começar com a opção ativa. 3 do Código Penal, artigo 333 do Código Penal, começa assim: oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público retarda ou omite o ato de ofício ou pratica infringindo dever funcional. Gente, decore. Corrupção ativa é praticado por particular. O particular não é funcionário público, ok? Não é funcionário público. Corrupção passiva, por regra, quem comete é só funcionário público, ok? Funcionário público. Leia-se servidor público ou agente público, tá? Mas o nosso código de 40 utiliza o termo funcionário público e é assim que cai nas provas, ok? Então, corrupção passiva, se o servidor público solicita, ou se ele recebe, ou se ele aceita, eu tenho a configuração da corrupção passiva. Professor, mas ele solicitou, não é ativa? Não, esqueça isso. Falou funcionário público, sempre será corrupção passiva. Essa é a regra que quero que você grave. E na corrupção ativa é o particular. A pessoa que oferece, ele oferece o cafezinho para o policial. Ou o famoso, o que você pode fazer por nós aí para ajudar? Beleza? Então, a corrupção ativa, quem comete, é qualquer pessoa. Pergunta, e cai muito na prova isso. Sempre que ocorre uma corrupção ativa, necessariamente teremos a corrupção passiva? Não, viu, gente? Não é regra. Pode ser que o policial ele não aceite a corrupção passiva. Ele não aceite o suborno e prenda o sujeito em flagrante delito pelo crime consumado, tá? A corrupção formal é crime formal, a corrupção ativa. Ou seja, não precisa do aceite do policial para que seja configurado. A mera oferta, a mera promessa de vantagem, eu tenho. A vantagem, inclusive, não precisa ser nem financeira, pode ser até sexual. Uma prostituta, ela para na blitz e fala para o policial que ela vai ofertar para ele 1 ano de sexo, de vale night, vale sexo free. Se ele liberar ela daquela questão da blitz. Corrupção ativa. Ok? Corrupção ativa da prostituta. Ok? Viajei, mas é para você entender. Mas eu tenho algumas situações aqui que eu vou fazer uma casadinha para você entender. Vamos lá. Primeira situação. Particular que oferece a vantagem ou promessa indevida, mas o funcionário público recusa a recebê-la. Nesse caso, eu tenho o quê? Apenas corrupção ativa. Segunda hipótese. O particular que oferece a vantagem ou promessa indevida e o funcionário público aceita. Aqui eu tenho corrupção ativa para o particular e corrupção passiva para o funcionário público. Veja, é uma única foto. Eu tiro a foto e eu vejo o cidadão colocando a sua carteira de motorista 2 notas de 100 dentro da carteira e entregando na mão do policial. O policial pegando, vindo o dinheiro, ele tira o dinheiro, põe no bolso e devolve a carteira. Nessa imagem, veja, é um plano só. É uma só conduta que estou vendo ali. Mas nessa situação, nessa foto, eu vejo 2 crimes. Tá? Porque você sabe, quando você vê uma foto, você aplica o crime único para todo mundo. É a chamada teoria monista, que é adotada no Código Penal. Aquele famoso pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas nesse caso eu vejo essa imagem e eu divido as ações. Eu tenho 2 crimes. O cidadão, corrupção ativa, e o policial, corrupção passiva. Ok? Uma terceira hipótese, o funcionário solicita o cafezinho.
nesse caso, e o cidadão não tem conversa. Nesse caso, quando o funcionário solicita, a corrupção é ativa, a corrupção passiva do funcionário público, e o cidadão, putz, eu tenho que entregar. O cidadão é vítima. Quando o policial parte, solicita, e o cidadão entrega, não tem boca. Ele vai negar, né? Tanto é que é impossível na mesma situação existir uma corrupção ativa e uma concussão. Porque se eu tenho uma concussão de um lado, eu tenho uma exigência. Não vai existir nunca do outro lado corrupção ativa, porque a pessoa é vítima. Pode existir uma corrupção passiva e ativa, como eu falei para vocês. Mas nunca existirá uma concussão, uma exigência do servidor. Me dê esse dinheiro agora. E do outro lado, uma corrupção ativa. Porque nesse caso, realmente a pessoa será vítima. O que eu quero dizer para você? É possível que exista, de um lado, corrupção ativa e passiva. Eu já disse para vocês, é possível. Mas nunca existirá, de um lado, concussão e do outro lado, corrupção ativa. Não existirá. Por quê? Porque de um lado, nesse caso, vai existir uma ação criminosa de exigir. E do outro lado, o sujeito vai ser o quê? Vítima. Ok? Se a prova falar o seguinte, o servidor exigiu que o cidadão ofertasse o dinheiro. O funcionário público responde por concussão e o cidadão por nada, porque ele é vítima. Ok? Segunda hipótese. A questão fala assim. O funcionário solicita o café. Ok? E o cidadão meramente entrega. Entrega o bem. Ele entrega. Nesse caso, eu tenho o funcionário público com corrupção ativa e o particular. Não responde por nada, que ele foi vítima também, ele entregou. Agora, digamos que o servidor, né, fica numa situação em que o particular oferta o dinheiro e o servidor aceita. Aí eu tenho corrupção ativa e passiva. Beleza, tranquilo, tem que imaginar mesmo. Aqui tem que ser, a gente tem que imaginar. Bom, o tipo objetivo da corrupção ativa verifica-se quando alguém, por meio de promessa, de dádivas, recompensas, né, ou ofertar ou qualquer utilidade, procura induzir o funcionário público diretamente ou por interposta pessoa a praticar ou abster-se de praticar ou retardar um ato de ofício, ou seja, do seu cargo, embora seja conforme a lei ou contra ela. Assim, pune-se o particular que tem iniciativa, essa sacada, de oferecer. Aqui ele se visa beneficiar com a ação ou omissão do funcionário público. Na oferta, o suborno é imediato. Na promessa, o suborno é posterior. Né? O particular visa que o funcionário público ele retarde de ofício. Exemplo, para que um delegado demore na conclusão de um inquérito. Omita ato de ofício, exemplo, para que um policial não multe. Ou pratique ato de ofício, por exemplo, para que o funcionário da prefeitura libere um alvará rapidamente. Tudo isso eu tenho corrupção ativa. Ok? Tranquilo? Então trata-se de um crime de ação múltipla, que ele compõe vários núcleos alternativos. Oferecer, que é apresentar. Prometer, que é obrigar-se a dar. Né? Então, nesse caso, eu tenho uma crime de ação múltipla. Então, conclui-se pela locução da lei de determiná-lo que o particular não é alcançado pela figura típica quando oferece ou prometa vantagem ou a entrega efetivamente ao funcionário depois de ter ele praticado o desejado ato. Ao contrário do que acontece em 317, presume-se somente a corrupção ativa antecedente, mas não a consequente. Traduzindo, se o sujeito ele não multou, ok? E depois eu vou dar o suborno para o sujeito, veja, o policial olha para a cidadã, vê a mulher muito bonita, o policial rodoviário federal tem que emitir a multa. Ele olha para ela e por alimentar sentimento pessoal, ele fala, puta, que mulher linda. E ela fala, eu moro aqui mesmo, aqui na cidade. Aí o policial, ele pensa, puta, ela mora no meu bairro, né? Ou pode ser que eu vou encontrar com ela depois.
e pode ser que seja a mãe dos meus filhos, né? E o policial vai e libera ela. Depois de liberada, ela fala: policial, toma aqui duzentão para você aqui, porque você foi legal. Nesse caso, não tem corrupção ativa, ok? Porque o ato do suborno foi a posteriori, ok? Bom, quando a vantagem, já falei para vocês que a vantagem pode ser patrimonial ou não patrimonial, né? Gente, o famoso dar um jeitinho, né? Ou quebrar um galho. Configura a corrupção ativa? Gente, a doutrina entende que... a doutrina não, a jurisprudência, né? A jurisprudência que muitas das vezes a pessoa, de forma objetiva, tão somente pedir razoável compreensão do empregado público, né? Acontece isso muito no fórum. Ou dá um jeitinho aí no meu processo, né? Para poder dar uma acelerada, para liberar essa alvará logo. Né? Quebra um galho para nós aí. Nesse caso, a jurisprudência entende que não há o crime de corrupção ativa. Beleza? Outra ideia também, pequenos gracejos, né, presentes, alguns regalos dados, também não configura o crime de corrupção ativa, né? Ao ir lá dar um docinho, dar uma caixa de vinho, né? Não é dar uma Ferrari, né? Digamos assim. Ok? Beleza. Como eu disse para você que pode existir a corrupção ativa e passiva. A corrupção não quer dizer que exista a corrupção ativa, necessariamente vai existir a corrupção passiva. Já falamos sobre isso. Pergunta: configura o crime de corrupção ativa se o particular oferece ou promete vantagem devida? Agora, já falamos isso, ó, se ele comete o crime. Agora, se a entrega a vantagem ilícita for solicitada por um funcionário público, não configura o crime? Não, se ele for solicitada, aí não tem corrupção ativa. Já falamos sobre isso também, tá? Tipo penal, tipo subjetivo é o dolo, né? Não tem forma culposa. Ou para que haja uma omissão do ato de ofício, né? Aro, esse ato. Existe a consumação, é crime formal, não precisa ofertar. Só o fato do cara oferecer a vantagem ao policial, por exemplo, o crime já está consumado. Causa de aumento de pena. A pena é aumentada de 1/3 em razão da vantagem ou promessa se o funcionário público realmente ele retarda ou omite o ato de ofício. Aí a pena é aumentada de 1/3. Vamos para algumas distinções importantes, ok? Se houver corrupção ativa em transação comercial internacional, teremos o crime do artigo 337b do Código Penal. Outra situação. Se a corrupção for para obter voto em eleição, é o artigo 299 do Código Eleitoral. Se a corrupção ativa é de testemunha, ok? Perito, tradutor, intérpretes não oficiais, constitui o artigo 343. Já vou ler o artigo 343 agora. Fala assim, ó. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade, em depoimento de perícia, cálculos, tradução ou interpretação, pena de 3 a 4 anos e multa. É um tipo penal específico de corrupção ativa. Ok? É a corrupção ativa específica. Parágrafo único. As penas aumentam de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte, entidade, administração pública direta ou indireta. Ok? Então fique atento ao 343, que é um crime específico de corrupção ativa de testemunha ou perito. Ok? Ainda tem mais uma hipótese. Quem dá ou promete vantagem patrimonial ou não patrimonial com a finalidade de alterar ou falsear resultado de competição desportiva incorre no artigo 41D do Estatuto do Torcedor. Beleza? Maravilha. Tranquilo? Bom, agora os alunos da mentoria resolvam as questões desse bloco e vamos falar agora já de descaminho e contrabando. Volta para cá, termine de fazer exercícios e volta para cá para a gente começarmos a falar de descaminho e contrabando. Bom, descaminho e contrabando, originariamente no Código Penal de 40, os dois faziam parte de um tipo penal único, tá? Descaminho e contrabando eram tratados num só artigo, só no 334. Em 2014, com a Lei 13.008, houve a cisão desses tipos penais e separando o 334 ficando no descaminho e o 334A tratando do contrabando.
O descaminho trata assim do nosso Código Penal: iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadorias, reclusão de 1 a 4 anos. Já o contrabando trata-se no artigo 334-A da seguinte forma: importar ou exportar mercadoria proibida, pena de reclusão de 2 a 5 anos. Vamos lá, veja que a pena no contrabando é maior do que o crime de descaminho. Gente, fácil. Descaminho, eu dou um exemplo muito clássico na nossa em sala de aula, que é o sacoleiro. É a pessoa que vai para o Paraguai, vai para a Bolívia, faz a compra dos produtos importados e não declara, não realiza o pagamento ao fisco, não realiza o pagamento tributário competente. Nesse caso, ele dá a entrada no país desse produto, desse bem, sem realizar o devido pagamento de imposto. Nesse caso, ele configura o crime de descaminho. Já contrabando, meus amigos, digamos assim, é a entrada ou a saída, importar ou exportar mercadoria proibida, tá? A mercadoria é proibida, ou seja, ela não pode entrar no território nacional ou pode sair do território nacional. Ok? Droga, professor, não. Droga seria um crime, um contrabando especial, digamos assim. Porque existe lei especial para ela, eu aplico a lei de drogas. Arma, professor, não. Na arma tem o tráfico internacional de armas, eu uso o tráfico. Pessoas, não, existe o tráfico de pessoas 149A. Aqui é tudo o que não for esses outros, entendeu? É o general, é o gênero, é o gênero, contrabando é o gênero, vai abarcar tudo que não pode ser importado ou exportado, a mercadoria e é proibida, fora essas especiais que já existem estabelecidas nas leis especiais ou no próprio Código Penal, beleza? Então, a ideia é o seguinte: no contrabando é clandestina a importação e exportação de mercadoria cuja entrada é proibida no Brasil, já falei para vocês, né? Já o descaminho é essa fraude, né? A pessoa não realiza o pagamento competente. Professor, cabe a aplicação do princípio da insignificância no descaminho e no contrabando? Resposta simples. No contrabando, eu tenho algumas decisões isoladas do Supremo, mas o entendimento majoritário é que no contrabando eu não aplico, o STJ inclusive tem essa firme por jurisprudência, de não aplicar o princípio da insignificância. Ou seja, se o cara contrabandear, por exemplo, uma arma de pressão de 6 milímetros, lá, o airsoft, que eu vou dizer para você a jurisprudência, não é considerado não é insignificante e é considerado crime de contrabando. Vou te dar outro exemplo. A pessoa entra aqui no Brasil com produtos de uma caixa de anabolizantes ou medicações que são proibidas. Se ele entra no Brasil, uma caixinha só, eu tenho a configuração do contrabando. Ok? Agora, o descaminho, houve uma mutação das decisões do STF e do STJ, ok? Houve uma evolução da sua jurisprudência e eu fiz um raciocínio para você. Até o dia 4 de abril de 2018, o STF seguiu o limite de R$20 mil para configurar a aplicação da insignificância. Ou seja, se o cara não ultrapassasse R$20 mil, o Supremo falava, vamos aplicar a insignificância. Porque existe um limite até para as ações fiscais. Então, o Estado, na verdade, ele quer receber. Ele não quer manter a pessoa presa, ele quer dinheiro. Então, ele fala, se não ultrapassar 20 mil, dá insignificância e libera logo esse sujeito aí. Ok? O STJ seguiu um limite de R$10 mil, tá? Até o dia 4 de abril de 2018. Existiam esses dois limites. O STF, 20 mil, e o STJ, 10 mil. Depois do dia 4 de abril de 2018, o STJ ele passou a igualar ao teto do Supremo, ou seja, 20 mil para todo mundo, ok? No dia 10 de abril de 2018, a primeira turma do STF negou a aplicação da portaria 75 de 2012, que elevava o teto para 20 mil, e aplicou um teto de 10 mil, ou seja, o Supremo voltou a aplicar um teto menor de 10 mil. Dia 17 de abril de 2018, a segunda turma aplicou a portaria
75/2012, que é essa portaria que fala da dispensa da ação judicial quando o valor for mínimo, e o limite foi de 20 mil. Então, o que temos hoje? Atualmente, o que prevalece é que o limite, tanto para o STF, tanto para o STJ, para que seja aplicado o descaminho ou a insignificância nos crimes de descaminho, ou seja, é de 20 mil reais. Beleza? Se ultrapassou 20 mil reais, tanto para o STJ como o STF, aplica-se o crime. Se não ultrapassou, aplica-se a insignificância e aí morre a situação. Extingue a punibilidade por atipicidade material do crime. O descaminho é crime formal ou é material? Bom, o crime de descaminho é crime formal, tá? Então é dispensada a existência de procedimento administrativo fiscal com a posterior constituição de crédito tributário para a configuração do crime de descaminho, tendo em conta a sua natureza formal, ou seja, só o mero ato do sujeito não ter realizado o recolhimento e ter passado a entrada no Brasil desse produto, eu tenho a possibilidade da aplicação do descaminho. Se o denunciado pelo crime de descaminho fizer o pagamento integral da dívida, haverá exceção na punibilidade? Não. Segundo o STJ, o pagamento do tributo devido não extingue a punibilidade do descaminho, tá? Porque para ele é uma ideia de crime formal, então não teria como realizar a extinção da punibilidade. Responderá apenas pelo crime de descaminho e não por este, em concurso com falsidade ideológica, o agente que, com o fim exclusivo de iludir o pagamento do tributo devido pela entrada de mercadoria no território nacional, altera sobre o preço desta. Ou seja, se ele alterou a fatura lá, né? Ou então, o que é falsidade ideológica? Vamos negar que falsidade ideológica é quando o documento é verdadeiro e eu coloco a informação nesse documento verdadeiro, uma informação falsa, para elevar um benefício. Então eu falo que eu omito lá, falar quanto que é? É 2 mil, na verdade é 15 mil. Eu faço essa omissão. E essa omissão é para poder realizar o quê? Enganar o Estado e não recolher o tributo necessário. Nesse caso, eu respondo por falsidade ideológica e descaminho ou só descaminho? Só descaminho, tá? Beleza? A ação penal, nesse caso, Justiça Federal, tá? Ação penal pública inconstitucionada da Justiça Federal. Eu tenho no parágrafo 1º, eu tenho o descaminho equiparado, tá? E o contrabando equiparado, né? Descaminho equiparado, né? Praticar navegação de cabotagem fora dos casos permitidos, praticar fato assimilado em lei especial a descaminho, venda, expõe e venda, mantém em depósito ou em qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial. Esse parágrafo primeiro, gente, é do 334, tá? Não 334A, tá? Só para você não se perder. Inciso 4. Adquire e recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial, industrial, mercadoria de procedência estrangeiras, acompanhada de documentação legal. Parágrafo 2º. Equipara as atividades comerciais para os efeitos desse artigo, comércio irregular ou clandestino de mercadorias. Parágrafo 3º. A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo e fluvial. Já no parágrafo 1º do artigo 334A, né? 334A. Isso, para ver se não estou errando. Fala assim: incorre na mesma pena quem pratica fato assimilado à lei especial, a contrabando, importa ou exporta clandestinamente mercadoria que depende de registro, análise ou autorização de órgão público, reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação, vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial ou industrial mercadoria proibida pela lei brasileira, adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial ou industrial mercadoria proibida pela lei brasileira, equipara-se a atividades comerciais para os efeitos desse artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino. Parágrafo 3º. Aplica-se em dobro também o crime de contrabando se praticado por transporte aéreo, marítimo e fluvial. Pergunta: a conduta de importar à margem da disciplina legal arma de pressão por gás comprimido ou por ação de mola configura descaminho ou contrabando? Contrabando, tá? Contrabando. Porque a importação de arma de pressão está sujeita à autorização prévia da diretoria e fiscalização de produtos controlados pelo Exército, ok? Então a entrada dessa arma no Brasil sem devida autorização é contrabando. Nesse caso, é possível aplicar
a insignificância caso essa arma de pressão seja um calibre inferior a 6 milímetros? Não, tá? Não se aplica insignificância para contrabando, é o posicionamento do STJ. Beleza? Esse é um julgado de 2019. Tranquilo? Maravilha. Vamos continuar aqui o último bloco da nossa matéria. Outros crimes do capítulo: impedimento, perturbação de fraude de concorrência, impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda de asta pública, utilização de edital ou de sinal, rasgar ou qualquer outra forma de utilizar edital, subtração e utilização de livro ou documento, sonegação de contribuição previdenciária, que é o 337A, suprimir ou reduzir contribuição previdenciária em qualquer acessório, omitir folha de pagamento, deixar de lançar, omitir total ou parcialmente, extingue a punibilidade se o agente espontaneamente declara e confessa contribuições importâncias ou valores expressos em informações devidas à Previdência Social, é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a multa se o agente for primário e bons antecedentes. Aqui parece muito com a apropriação indébita previdenciária, né? Beleza, tranquilo. Parágrafo 3º. Se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassar R$ 1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até a metade ou aplicar somente a multa. É uma forma privilegiada do crime. Bacana, eu acho que a gente já consegue responder a questão inicialmente proposta a respeito dos crimes contra a administração pública. É a quarta afirmar: não configura o crime de contrabando a exportação de mercadoria proibida. Errado, configura, né? Constitui crime de desobediência o não atendimento por funcionário público de ordem legal de outro funcionário público. Veja, constitui crime de desobediência o não atendimento por funcionário público de ordem legal de outro funcionário público. Gente, nesse caso, o crime de desobediência, como eu falei, quem é o sujeito passivo, quem é o sujeito ativo é o particular, tá? É o particular. Então, em regra, o funcionário público ele não comete desobediência. Se um funcionário público desobedece a ordem do seu chefe no serviço, é desobediência? Claro que não. Claro que não. Okay? Então, nesse contexto, não há desobediência. Há desobediência no atendimento de um funcionário público para a ordem de outro. Um chefe manda o outro, você respondeu desobediência. Não tem nada a ver. Agora, se esse funcionário público estiver fora das atribuições públicas e estiver não está realizando seu munus público e vem uma ordem judicial para ele e descumpre, aí ele responde, porque ele está agindo como particular. Beleza? Letra C. Comete crime de corrupção ativa. Quem oferece vantagem devida a funcionário público para deixar de praticar medida ilegal? O funcionário público está cometendo um ato ilegal. Você vai dar dinheiro para ele não cometer? Tá errado, não tem nada a ver, né, gente? Letra D. É a correta. Pratica crime de resistência quem se opõe mediante violência ao cumprimento de mandado de prisão, decorrente de sentença condenatória supostamente contrária à prova dos autos. Pode ser injusta, mas se for legal, há o crime. Lembra disso. Letra E. Para a caracterização do crime de desacato, não é necessário que o funcionário público esteja no exercício da função, ou não estando que a ofensa se verifique em função dela. Tá? É necessário que esteja na função, tá? Para que seja considerado o crime de desacato. Beleza? Maravilha. Alunos da mentoria agora tem uma bateria de questões para resolver. Ao final das questões, lembre-se, tem que tirar a foto para o seu professor, para que possamos analisar se está tudo certo ou se está errado. Lembra de anotar os erros das questões que você errou por desatenção e os erros que você errou por desconhecimento. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.